Boa tarde a todos, eu sou o Renato Cruz e esta é a primeira edição do webinar Eficiência e Segurança na Nuvem. Muito obrigado a vocês que estão acompanhando agora essa transmissão. E está aqui comigo a Bianca Hartleben Diel, que ela é Head de TI da Leão Alimentos e Bebidas. A Bianca tem 27 anos de carreira e ela atua na Leão Alimentos e Bebidas desde 2014. Há 5 anos, ela é responsável pela infraestrutura e pela área de sistemas de 3 áreas de negócios da empresa: linha líquida, linha seca e lácteos. Na sua trajetória profissional, a Bianca soma passagens por grandes companhias como Gol Linhas Aéreas, Fidelity Processadores e Serviços e Microsoft do Brasil. Ela é formada em Administração de Empresas pela Universidade Católica de Pelotas, em Processamento de Dados pela Fundação Armando Álvares Penteado. Tudo bem, Bianca? Oi, tudo bom? Prazer, Renato. Prazer ter você aqui com a gente. Também está aqui com a gente, então, o Jorge Stakoviak, superintendente de engenharia de plataformas cloud e DevOps e operações de TI da Alelo. Alelo é uma bandeira especializada em benefícios, gestão de despesas corporativas e incentivos. O Jorge é formado em Sistemas da Informação pela Universidade Mackenzie, com MBA executivo pelo INSPER. Ele tem mais de 23 anos de experiência na área de tecnologia da informação e meios de pagamentos. Tudo certo, Jorge? Olá, Renato. Boa tarde, tudo certo? Muito obrigado aí pelo convite. Eu que agradeço. Outro convidado da gente que vai conversar hoje sobre nuvem é o Isaías Arcílio dos Santos, que ele é coordenador de infraestrutura, cloud e segurança do Banco RCI Brasil. O Banco RCI, ele faz parte do grupo Renault-Nissan. O Isaías, ele está no grupo Renault há 20 anos, ele trabalhou na área técnica cuidando de infraestrutura on-premise, depois migrou para a cloud. Há 3 anos, ele passou da montadora para o banco e atualmente ele cuida de infraestrutura e segurança do banco. Ele é formado em tecnologia da informação e direito e tem pós-graduação em redes e direito penal. Tudo certo, Isaías? Boa tarde, Renato. Tudo certo? Obrigado pelo convite também. Eu que agradeço. Também está com a gente o Maurício Catânio, General Manager do Brasil e CFO da América Latina da Unisys. Além de liderar a operação da empresa no Brasil, o Maurício é responsável pela área de finanças da Unisys em toda a América Latina. Ele integra o conselho da Brascom e preside o comitê de ética da entidade. Na Unisys, ele apoia todas as áreas de negócios no fechamento de novos contratos e na aplicação das melhores práticas de governança corporativa. O Maurício tem mais de 25 anos de experiência e ele atuou em grandes empresas como Medial Saúde, Converges, IMG, T-Systems do Brasil e IDS Brasil. Ele é graduado em Ciências Contábeis pela Universidade de São Judas Tadeu e tem diversos cursos nas áreas de auditoria, gestão financeira, liderança e tecnologia da informação. Tudo certo, Maurício? Boa tarde, Renato. Tudo bem por aqui? Boa tarde aos nossos convidados e à audiência. É um prazer bater esse papo com vocês aqui hoje. Obrigado. Também está aqui com a gente o Guilherme Artuso, que ele é Cloud Leader para a América Latina da Unisys. Ele é responsável por executar a estratégia de crescimento da prática de Cloud Computing na América Latina, com enfoque na plataforma CloudForge. Com mais de 20 anos de experiência, trabalhou em diferentes empresas de consultoria e tecnologia como Oracle, BMC e Accenture. Seu foco tem sido desenvolver projetos estratégicos, abrir novos mercados, implementar soluções em diferentes segmentos da indústria. É graduado em administração de empresas pela FGV e tem MBA executivo pelo INSPER. Tudo certo, Guilherme? Boa tarde, Renato. Boa tarde aos participantes. Obrigado pelo convite. Agradeço. E
Também está aqui com a gente o Renato Guimarães, ele é Cloud Solution Architect Lead para a América Latina da Microsoft. Tem mais de 20 anos de experiência no setor de TI, em empresas como Kraft Heinz, HP, B3 e Microsoft. Atualmente, ele é líder de arquitetura de soluções em nuvem da Microsoft na América Latina e tem entre suas responsabilidades apoiar os parceiros estratégicos da Microsoft na transformação de seus negócios por meio do desenvolvimento de soluções e serviços em nuvem. Ele, como especialista em segurança cibernética, tem apoiado clientes parceiros da Microsoft na definição de estratégias de transformação digital e migração para a nuvem de maneira segura. Tudo certo, Renato? Tudo certo, obrigado pelo convite e boa tarde a todos. Eu que agradeço. Então, antes de a gente começar aqui o debate, vocês que estão assistindo, vão receber uma questão. Nós vamos perguntar em 3 momentos aqui deste webinário a opinião de vocês. Então, a primeira pergunta que está entrando aí é se você está confortável com a postura de segurança na nuvem da sua empresa para responder a um crescente número de ameaças digitais. Então, gente, só vou enumerar um pouco para a gente, antes de a gente começar o debate, quais são nossos principais pontos a serem discutidos aqui, né? Um deles, quais são os principais benefícios da migração para a nuvem, depois, otimização de custos nas aplicações de nuvem, principais desafios no cenário de trabalho remoto, segurança e governança, gestão de serviços multi-cloud, modernização de aplicações, microserviços e DevOps, transformação em nuvem como estratégia de negócios e impacto do novo coronavírus nas prioridades de TI para 2020. Bianca, a gente tinha feito uma conversa anterior e você disse que vê essas questões como sendo muito relacionadas entre si. Eu queria saber sua opinião, também sua experiência. O que vocês vêm fazendo aí na Leão Alimentos e Bebidas? O que eu acho, né? Eu acho que a gente tem que considerar o nível de obsolência do seu parque tecnológico, né? Acho que a primeira coisa que deve ser analisado para você pensar em ir para a nuvem é quando ir para a nuvem. Quando o seu parque precisa, o quanto ele está obsoleto para você começar a ir para a nuvem. Esse eu acho que é o principal momento que você deve analisar essa questão. E é muito importante para que o ROI aconteça quando é esperado. Mas também você tem que analisar como estão as suas aplicações, porque não adianta você ir para a nuvem para voltar da nuvem, né? É muita irresponsabilidade de um CIO você ir para a nuvem para todas as questões de flexibilidade, escalabilidade, otimização, e você ir levando sistemas legados que não estão preparados por questões de segurança, e aí você tem que voltar, porque você não vai conseguir tudo isso, porque os seus sistemas não estão preparados, e aí você tem que voltar, porque você não vai atingir tudo que a nuvem pode te dar. Então, tudo para mim começa com o teu hardware, né? O quanto ele está obsoleto para você começar a fazer um estudo. E aí, nessa conversa, a gente até comentou, acho que a parte de planejamento, eu acho que ela deve ser muito bem feita, você planejar, porque se você leva tudo sem pensar, você vai ter muito mais recursos, né? Porque o seu hardware, suas aplicações não estão preparadas, você vai ter muito mais recursos que você vai utilizar, a sua segurança também não está preparada, você vai expor suas aplicações na nuvem da qual ela não está preparada. Então, você precisa realmente planejar muito bem para ir para a nuvem e ter todos os ganhos que a nuvem pode te oferecer de escalabilidade, flexibilidade e tudo mais que a gente está esperando, e preparar a sua equipe para que isso ocorra e otimizar ela. Lá na Leão, a gente tem uma híbrida, né? A gente tem mais ainda na nossa nuvem privada do que na cloud.
mas eu acho que é uma questão de uma transformação que a gente está acontecendo, mas ainda não aconteceu esse momento de obsolescência do nosso parque tecnológico e nem dos nossos sistemas estarem todos prontos para ir para a nuvem. Obrigado, Bianca. Eu queria saber do Jorge. Jorge, qual é a estratégia de vocês na Lelo dessa migração para a nuvem, né? E contar um pouco dessa trajetória também de quais são as melhores maneiras de fazer isso, que tipo de erro que a gente pode evitar. Ok, Renato, obrigado mais uma vez. Boa tarde a todos aí, aos participantes aqui desse webinar. Bom, aqui na Lelo, a gente vem trabalhando no que a gente chama aqui da nossa jornada desde o finalzinho de 2017. E aí eu compartilho um pouco da opinião aqui da Bianca no aspecto do planejamento. Ele é fundamental para toda e qualquer migração que você venha a fazer dentro da sua companhia, dentro da sua empresa, principalmente para quem tem legados, né? Porque é fato, se você... a gente tem a margem para errar nesse sentido quando você trabalha em ambientes talvez não tão cores ou produtivos, que foi um pouco da estratégia que nós adotamos aqui inicial, mas isso pode, com o descuido, isso pode reverter em alto custo, retrabalho e você não está preparado para isso. Então, como uma estratégia aqui que nós abordamos dentro da Lelo, o primeiro passo foi a gente mapear todos os nossos sistemas, um blueprint da nossa arquitetura, em cima dela, fazer um deep dive aí dentro das aplicações, aquelas que estavam mais portáveis ou menos portáveis para o mundo da nuvem, né? E aí, dentro dessa estratégia, a Lelo optou por fazer um movimento de ambientes não produtivos num primeiro momento, até para a gente poder brincar um pouco com as novas tecnologias. A gente acabou adaptando um pouco das nossas aplicações e infraestrutura para um modelo de containerização, boas práticas aí que o mercado vem trabalhando já há algum tempo, nada diferente do que quase todo mundo tem feito, mas a gente usava uma máxima que hoje é quase um jargão aí, já bem batido, que é R rápido, né? Mas além de errar rápido, a gente aprendeu rápido. E nesse sentido, eu acho que a gente conseguiu trazer um conhecimento bastante grande. E o segundo ponto que eu tenho trabalhado bastante forte com o meu time é a gente definir os guarda-reios da governança, né? Seja a financeira, seja a governança do dia a dia mesmo da operação da nuvem, porque é diferente, ele é bem diferente do on-premises, às vezes do outsourcing, que é de um mundo onde a Lelo viveu bastante tempo. Então, na nossa estratégia, além da questão do planejamento, como muito bem dito pela Bianca, eu acho que as questões de governança, a questão financeira, elas são extremamente relevantes dentro desse contexto, né? Que vai desde uma depreciação dos ativos que até então os data centers vinham trabalhando, mas não só isso, como é que você controla esse custo, como é que você faz o showback desse custo para dentro dos produtos, e aí eu vejo muito disso. Agora, um dos principais objetivos que a gente tem aqui, a gente vem trabalhando muito forte na Lelo, é a aproximação da nuvem da estratégia da companhia. Ela tem que fazer um diferencial. Data center por data center não pode ser mais um commodity. Então, a questão de prototipar, de você usar os serviços que já existem, esse é um grande desafio que a gente tem, mas isso está dentro da estratégia aqui da Lelo. Renato. Certo. Muito obrigado. Eu não os apresentei no início, peço desculpas por isso, mas o Marcos e o Gabriel da Yunis estão aqui, eles aparecem como painelistas, mas na verdade estão ajudando a gente a executar bem esse webinar, né, cuidando aí dessa pesquisa. E então o Gabriel ele já tem o resultado daquela primeira pergunta e mostrando aqui, você está confortável com a postura de segurança na nuvem de sua empresa para responder a um crescente número de ameaças digitais? A maior parte das pessoas responderam que estão confortáveis, 43%, 33% pouco confortável, que foi a segunda resposta, e 24% muito confortável. Nada confortável, ninguém respondeu que não está nem um pouco confortável com a questão de segurança. Então, continuando aqui, eu queria saber do Isaías, como que é a experiência de nuvem do banco
RCI, a gente também tinha conversado um pouco anteriormente, e eu acho que o Banco RCI é um exemplo assim de uso intensivo de nuvem nessa área bancária, que não é uma coisa tão comum, né, Isaías? Exatamente. Nós começamos a nossa jornada para a nuvem, primeiramente dentro do grupo Renault, tá? Lá pelos idos de 2012, nós começamos com esses estudos, né? E a gente tem, dentro do próprio grupo, diferentes características de rede, de comunicação, tá? De maneira que, para o banco RCI, a nossa jornada para a nuvem, ela vem sendo ainda, a gente vem passando por ela, mas ela vem sendo bastante mais tranquila do que uma jornada quando você tem legado, que você precisa se preocupar com algumas migrações, né, a fazer do seu ambiente on-premise para a nuvem. Porque o banco, por algumas características e também pela estratégia do banco, né, estratégia de atendimento ao cliente e também a usuários externos de sistemas, nós precisamos passar por uma reconstrução das nossas aplicações principais, né? E nessa tocada de reconstruir as aplicações, nós já subimos com as aplicações em cloud. Detalhe que não passar pela jornada completa não quer dizer que a gente chegue no benefício máximo mais rápido. Na verdade, como disse o Jorge, a gente acaba errando mais rápido e aprendendo, tá, com esses erros. De maneira que, até hoje, a gente trouxe e vem tratando, né, alguns problemas que poderíamos ter evitado fazendo um planejamento talvez um pouco mais aprimorado, mas a vantagem que eu posso dizer é que a gente conseguiu entregar os resultados que o nosso negócio precisava. A gente tem plataformas altamente disponíveis, a gente tem entrega de produtos para as áreas de negócio e não apenas de projeto, e tudo isso de uma maneira muito mais rápida, muito mais confiável e também mais segura em vários aspectos. Tá? Esse é o contexto geral e eu só queria reforçar que concordo com o que a Bianca comentou sobre qual é o momento, né, de você decidir para a nuvem. No nosso caso, foi um momento de reconstrução, tá, onde a gente realmente tinha uma condição bastante favorável para iniciar a nossa jornada aí, a nossa utilização de nuvem, mas nós já fazíamos naquela época alguns estudos onde a gente via que não valia a pena fazer investimento em hardware físico, mas não era mais o caso. A gente também estava no momento em que a estratégia do grupo já era de cloud first, tá? Então foi outro fator que colaborou bastante para a nossa saída aí para a nuvem. Mas, como eu comentei antes, faltam algumas coisas que a gente vem ajustando e que, se eu pudesse aconselhar agora os que estão planejando a jornada para a nuvem, façam o planejamento, respeitem a jornada, porque ela é natural, tá? Não dá para a gente, como eu falei antes, tentar chegar no benefício máximo antes de passar por todas as fases, porque tem itens que são extremamente importantes, como, por exemplo, a governança. Agora a gente está passando por uma fase onde a gente está fazendo uma análise de utilizar multi-cloud e esbarramos aí em necessidade de voltar e repensar a governança, porque se a gente não fizer isso, em pouco tempo se torna impossível, se torna caro, se torna extremamente complexo gerir esse ambiente de multi-cloud. No princípio, isso, é assim que a gente vem tocando aqui a nossa jornada. Obrigado, Isaías. Queria saber do Maurício, né? Ele tem um caso aí de migração para a nuvem da própria Unisys, ele também tem a visão aí do mercado como fornecedor de serviços. Como que você está vendo essas questões hoje, principalmente essas questões que foram colocadas aqui, né, de como fazer, de melhores práticas nessa área?
Obrigado, Renato. Eu acho que a Bianca, o Jorge e o Isaías, eles colocaram pontos fundamentais, né, no desenvolvimento da sua estratégia de migração para a nuvem. Nós, falando um pouquinho do nosso caso interno da Unisys, foi um projeto que a gente começou a desenhar quase 5 anos atrás, né, e a gente começou a implementação de fato no início de 2017. Então, nós fizemos um planejamento bastante longo e detalhado, começando com um inventário das nossas aplicações, um inventário dos nossos servidores, e como a Bianca colocou no início, um dos pontos que precisa ser analisado é justamente a avaliação do investimento que você fez e o investimento que fará nesse processo de migração. Então, você entender quando esses ativos estarão depreciados e entendendo isso, o momento que financeiramente faz o melhor sentido de você subir a aplicação ou servidor para a nuvem, faz mais sentido. Com isso, você otimiza, sim, o investimento, você evita gastar 2 vezes. Então, esse ponto é fundamental. Outro ponto que nós usamos e recomendamos aos nossos clientes, e esse ponto ele é cada vez mais latente, que a tecnologia em si, ela deixou de ser um centro de custos como era no passado, né? Então, o CIO, ele sempre foi visto como um consumidor de recursos, e hoje essa percepção mudou bastante, a tecnologia está no centro do negócio, então, o CIO tem que andar de mãos dadas, sim, com o CFO, com o CEO, na definição da estratégia, e isso tem tudo a ver com esse projeto, com a jornada de migração para a nuvem, porque a tecnologia ela é simplesmente essencial para qualquer negócio nos dias de hoje. Então, nós fizemos isso dentro de casa. A gente fez um inventário das nossas aplicações, dos nossos servidores, os ativos que poderiam fazer parte dessa jornada, entendemos como isso ia impactar o nosso negócio e começamos esse projeto. Lá em 2017, quando nós iniciamos, a gente tinha mais ou menos 13% das nossas aplicações e servidores em nuvem e 87% em data centers próprios, no nosso caso, como provedor de tecnologia. 4 anos depois, a gente inverteu bastante esse percentual. Na data de hoje, a gente está com 96% das nossas aplicações e servidores todos na nuvem. 4% é um pedaço da nossa plataforma proprietária, que, embora ela rode numa nuvem, é uma nuvem interna nossa, são sistemas internos, né? E o mais importante de tudo isso é que a gente investiu bastante tempo no planejamento, como todos os colegas comentaram aqui, e a gente conseguiu fazer essa migração ao longo dos 4 anos sem disrupção ao negócio. Então, a orquestração dessa movimentação é um item bastante importante, que a empresa precisa fazer ou com a sua competência interna, caso tenha esses recursos, ou contar com parceiros que possam ajudar. De novo, reforçando o que já foi dito, o planejamento é fundamental, o conhecimento da estratégia de negócio é fundamental e você definir o passo a passo dessa jornada. Erros acontecerão, como colocamos aqui, Isaías comentou, é importante, e o Jorge, é importante errar rápido e corrigir rápido. Os erros custam dinheiro, mas às vezes o aprendizado ele é mais valorizado ainda, porque você vai evitar erros futuros, então esse aprendizado precisa ser levado em conta, né? Tem que ser ágil, tem que ser ágil. Vale muito a pena investir tempo no planejamento, no desenho dessa jornada, escolher os seus melhores recursos para serem os responsáveis por esse projeto, contar com parceiros que tenham experiência e possam te ajudar também. Não adianta querer fazer tudo sozinho. Acho que hoje a grande realidade do mundo é que o compartilhamento de conhecimento ele é relevante, então você contar com empresas que possam contribuir no seu projeto. É uma jornada que muito provavelmente não tem fim, né? E cada vez mais as empresas conectadas, os negócios conectados, a gente vai ter que falar de serviços em nuvem conectado com segurança da informação. O Isaías comentou LGPD na sua introdução, é uma preocupação que tem que estar presente na mesa de qualquer executivo, de qualquer, independente da área na qual ele trabalha. Então, tecnologia, segurança, governança, compliance tem que andar de mãos dadas com o negócio sempre. Renato. Muito obrigado, Maurício. Eu queria saber do Renato, como que ele está vendo o mercado, essas questões aí, né, de governança, gestão de ambiente multi-cloud,
né? Tem, dependendo da área, tem várias questões regulatórias que impactam também a operação de nuvem. Qual é a sua visão hoje, Renato? Olá, pessoal. Bem, vários pontos interessantes aqui. Quando a gente fala a questão de segurança, basicamente que primeiro a gente vai ter essa discussão na jornada dos objetivos de negócio, que tipo de workloads, cargas de trabalho a gente vai levar para a nuvem, quais são dessas cargas de trabalho, vai entender o setor que cada empresa está atuando, quais são as regulações, quais são os requerimentos da indústria ou regulações de leis, por exemplo, que ele deve cumprir, formar isso como parte do requisito e entender se a nuvem pode ou não cobrir os requisitos. Seguindo, entendendo o que a gente tem visto, né? Hoje, quando fala de uma estratégia de ir para a nuvem tem conseguido cumprir bem com os controles de segurança demandados pelas empresas. Esse é o primeiro ponto. E em muitos casos a gente tem visto que isso agrega até mais valor e melhora a estratégia de segurança dos clientes. Então, alguns clientes que tiveram nuvens em ambientes privados ou, por exemplo, quando vai para um provedor do tamanho da Microsoft, por exemplo, que deve cumprir com várias regulações, vários padrões de indústria, isso só incrementa muito a segurança do cliente. Agora, o ponto que vocês falaram, muito importante, o Mauricio, a Bianca, o Isaías, o Jorge, a questão do planejamento. No planejamento vai olhar toda a questão do negócio e depois essa parte de requisitos de segurança. Algumas empresas tiveram que ir rápido para a nuvem, especialmente agora, e esse processo foi acelerado. E o que eu tenho mais escutado nas 2 últimas semanas é eles pediram para parar algumas coisas. Por quê? Porque observaram que eles perderam o controle, visibilidade. Eles disseram, eu não tenho governança, eu não sei o que está acontecendo na nuvem, porque não tiveram condições de ter tempo para seguir uma sequência de uma jornada, por exemplo, que está bem ilustrado na metodologia da Cloudforce e da Unis. E aí ele perdeu essa visibilidade e ficou preocupado e tem um projeto até eu entender como eu melhorar a governança, entender todos os controles de segurança que eu tenho e visibilidade. Isso só num modelo em uma nuvem única. E quando você leva isso para a nuvem multi-cloud, aí você pergunta, olha, quantas identidades eu vou ter agora para autenticar nas nuvens? Como estão as máquinas na nuvem A? Como estão as máquinas na nuvem B? Quais são os padrões de segurança que tem em cada uma das nuvens? Como eu enxergar isso de forma centralizada? Isso é o grande desafio agora. Então, pegamos aí a Microsoft como exemplo, uma das estratégias agora muitas das soluções que a gente está lançando para a nuvem, a gente está lançando as soluções multi-cloud e híbrida. Porque justamente escutando feedback de cliente, onde eles disseram esse é o grande problema que está surgindo agora. E a estratégia multi-cloud, ela tem vários drivers, né, que a gente vai dizer, olha, meu motivo é uma Cloud A, ele tem um melhor serviço que a B, uma estratégia de disponibilidade. Então, independente do motivo, a gente vai precisar de uma ferramenta que nos dê essa condição de administrar, criar aquele conceito de ter um painel unificado de monitoração das 2, 3, 4 nuvens, vai depender. Obrigado, Renato. Antes de passar a palavra ao Guilherme, a gente vai fazer a nossa segunda pergunta aí às pessoas que estão acompanhando o webinar. E a pergunta é: onde residem os dados, aplicações e processos de TI da sua organização? As opções são nuvem pública, nuvem privada, data center on-premise e multi-cloud. Essa questão, as pessoas podem assinalar mais de uma resposta. Então, enquanto o pessoal responde aí, eu vou passar a palavra ao Guilherme. Guilherme, a gente teve aí já a resposta da primeira questão, né? Mostrando que as pessoas estão relativamente confortáveis com essa questão de segurança, e a gente teve assim muitas informações a respeito da importância do processo e da gestão. Eu queria saber a sua visão, como que você vê o que foi discutido até agora e até a resposta aí da primeira questão à audiência. Vou tentar fazer aqui um resumo, até a partir do que o pessoal já passou, para não ser repetitivo, né?
acho que o Isaías ele colocou uma parte interessante, que é da estratégia do Cloud First, né, que tinha sido definido. E aí até comentar o que o Maurício ele colocou da jornada, ela não é uma jornada com início, meio e fim, né? E muitas vezes essa pergunta, por exemplo, se é Cloud First ou não, vai variar muito conforme o estágio de maturidade de uma determinada empresa. E aí, nesse sentido, aí, a Bianca chegou e colocou, acho que muito bem, olha, eu fiz um determinado investimento de CAPEX muito alto e eu tenho que amortizar isso conforme o tempo. Eu não vou conseguir mudar de uma hora para outra, de algumas coisas que eu tenho aqui. Então, claramente, por exemplo, aí é um aspecto que você vai ter que olhar qual a vida útil aqui do meu ativo, por quanto tempo, e daí pensar, olha, quando é que eu vou ter que migrar, né? E acho que aí um ponto interessante que o Jorge ele colocou do planejamento, o que a gente tem sentido bastante com algumas iniciativas de cloud, é que um business case ele acaba ajudando bastante, até para poder falar assim, olha, em quanto tempo eu imagino que eu vou ter que ter alguns ganhos, como é que está o acompanhamento dos meus indicadores nessa minha trajetória, né? E aí, Renato, eu gostei bastante disso que você falou, que olha, alguns aí eles estão retornando, porque muitas vezes alguns custos que você já tinha, por exemplo, que eram on-premise, que na verdade você acabava não sentindo, quando você vai para um provedor de nuvem, é como se você ligasse um taxímetro. Então, algumas coisas que teoricamente já estavam já incorporadas no seu custo fixo, que de alguma forma você não sentia na conta, quando você vai para uma estratégia de nuvem, é diferente. No longo prazo, existe, obviamente, muitas seduções, né? Que você pode sentir, até de compra de infraestrutura, de troca de ativos e tudo mais, né? Mas, em linhas gerais, o que a gente tem sentido com os nossos clientes é que quando a gente tem o envolvimento da área de negócio, até para poder falar assim, olha, qual é o meu direcionamento? Olha, eu preciso de redução de custo. Ou por outra, olha, eu preciso ser mais rápido com o meu go-to-market, eu preciso oferecer soluções inovadoras para eu poder evoluir a minha organização, é o que vai auxiliar a permear essa estratégia para a organização como um todo, né? Então, quando a gente tem, vamos dizer assim, um balanceamento, né, daquilo que seriam necessidades de negócio, aquilo que tecnologia vai passar a oferecer, me parece que aí é quando a gente consegue dizer que os ganhos eles estão sendo maiores do que eventualmente o custo de mudança que você vai ter numa determinada organização. Bom, esse aqui foi o meu resumo, Renato. Certo. Então, muito obrigado. Eu acho que a gente pode fazer essa segunda rodada da conversa, né? Aproveitando até um gancho que o Renato falou assim dessas mudanças durante a pandemia. A Bianca também estava comentando um pouco antes de a gente começar, né? Como as coisas mudaram. Eu queria saber então de você, Bianca, como que você vê, né, essa aceleração da transformação digital, até de serviços, principalmente serviços de nuvem, com a pandemia, com as pessoas tendo de trabalhar a partir de casa? É inevitável, né? Inevitável que os serviços, a pandemia acelerou todos os serviços, né? A transformação digital em todas as empresas, como eu estava falando para vocês. Hoje, o que as áreas achavam que era inevitável, como o home office, se tornou viável para todo mundo, né? Então, a tecnologia ela não é mais um limitador. A gente mostrou que a tecnologia hoje facilita e que tudo é possível. Até empresas de call centers estão atendendo em casa. Eu acho que tem coisas que não vão voltar mais. Acredito que é irreversível, né, essa volta. Em alguns casos, como call center, eu acho que talvez não, mas eu acho que na Leão, por exemplo, a gente já está vendo situações de não voltar, diminuir, né, voltar a trabalhar no escritório, mas de uma forma desacelerada. A gente vai trabalhar mais remoto, porque a Leão ela entrega da mesma forma remotamente com a mesma tecnologia. Então, a tecnologia hoje não é um limitador e se entrega trabalhando remotamente áreas que achavam que não se podia fazer isso. Então, a pandemia só mostrou, né, às pessoas que a transformação existe e que tudo é possível. Muita gente achava que não ia funcionar, né, Bianca?
achava que não ia funcionar. E está tudo funcionando, e está todo mundo trabalhando, e até mais, né? Eu acho que é uma das coisas que a gente até comentou, né? Nós estamos trabalhando mais. E um outro indicador bem importante é que na área de TI os chamados, né? Diminuíram drasticamente, pelo menos na Leão, diminuíram 1/3 dos chamados, diminuíram de Service Desk, né? De Service Desk diminuíram 1/3. Então, as pessoas também estão buscando se atualizar, resolver suas questões, eles estão, né, sendo desafiados a se desafiar para resolver suas questões ou então priorizar questões mais importantes. Aquela mudança cultural que a gente sempre comentava está acontecendo, né? Está acontecendo, e é isso que eu acho que é o mais importante, né? Eu acho que o mais importante é a mudança cultural, né? Não é só a tecnologia, é a mudança cultural, os processos, eu acho que tudo se encadeia. E a mudança cultural, eu acho que ela é uma das mais importantes, né? Que aí vem o restante junto. A gente tem aqui a resposta da segunda pergunta. O Gabriel vai mostrar aqui para a gente onde residem os dados, aplicações e o processo de TI dessa organização. Data Center, On-Premise, ainda é a maior parte, mais da metade aí. Exatamente. Né? Depois, nada surpreendente, né? Nuvem pública e multicloud empatadas aí em segundo lugar, nuvem privada em terceiro, mas ainda 1/3 aí do pessoal que está acompanhando ainda tem em nuvem. Renato, a gente pode fazer uma comparação das nossas respostas com a pesquisa que nós fizemos recentemente? Claro, vamos lá. Quando a gente olhou, né, eu acho que o resultado dessa nossa pesquisa atual está bastante em linha, né? Por exemplo, assim, multi-cloud ainda é uma questão que vamos dizer assim, ainda não está sendo tão utilizada, mas existe bastante. Existem muitas informações que estão em nuvens privadas, e aí eu acho que muitas vezes tem até uma confusão do que é público, do que é privado, né? Uhum. Mas o que provavelmente aí a gente está caminhando são para eventos mais híbridos, né? Mas obviamente aí que data center curiosamente, na nossa pesquisa o on-premise deu 52%. Até eu imaginei que fosse um pouquinho maior, não, está dando em linha, deu 53%. Então tá batendo bastante mesmo, né? Sim. O que não surgiu muito foi essa questão da nuvem privada, mas claramente aí é uma tendência que a gente tem feito, né? E a gente pode voltar um pouquinho na outra pesquisa, Marcos, por favor, até para poder fazer uma comparação. A gente sobre com relação à segurança. No nosso caso, a gente, se somar os dois, né, que estão muito confortáveis, né, ou se estão confortáveis, a gente deu praticamente 67%. E na nossa pesquisa foi reconhecido, pelo menos assim, dos participantes, que eles entendem que a informação que ela está na nuvem pode chegar até 84% eles estão mais seguros. E aí, obviamente, varia muito de setor para setor, de empresa para empresa, de portes e tudo mais, né? Mas, claramente, a gente conhece algumas realidades, muitas vezes, onde um data center on-premises, em condições assim mais precárias do que, por exemplo, um serviço de nuvem ele pode oferecer, provavelmente ele estaria mais seguro realmente numa nuvem. Né? Então, aí vai variar bastante. Da mesma forma, perdão, Bianca, pode falar. Não, eu só queria complementar uma questão que aí a gente vai muito, né, que a escolha do provedor é a chave, né, é chave para o CIO, né, a escolha do provedor é muito importante, independente do benefício financeiro que vai te trazer a ida para a nuvem, né, independente do ROI disso. Então, a escolha do teu provedor é muito importante, né, por todas essas questões, principalmente a segurança. Bom, eu queria... Opa, por favor, Guilherme. Tá, e acho, até para poder complementar, né, no nosso caso, aí, no nosso caso de negócio, que a gente passou a mais de 90% das aplicações na nuvem, a gente conseguiu fazer isso sem ter um crescimento de licenciamento de VPNs. E aí foi muito mais porque a gente aplicou uma solução de segurança que é proprietária da Unis para poder fazer esse acompanhamento.
Então, acho que aí a questão, inclusive, como é que você vai fazer o controle de quem está podendo acessar a informação e como é que você consegue proteger, acaba sendo bastante importante também. Desculpa, Renato. Sem problema. Isaías, queria saber de você, como que você vê essas respostas que nós tivemos aí do pessoal que está acompanhando o webinar? Então, eu vejo aqui como o Renato comentou, eu vejo que apresenta assim uma coerência, né? Porque mesmo nós aqui que temos uma boa parte do nosso ambiente na nuvem, a gente ainda tem itens que são on-premise ainda, principalmente o controle de documentos, etc. Então, não dá para a gente dizer que nesse momento que a gente tem assim um abandono, tá, do data center antigo. É mais uma questão mesmo de estratégia e encaixar, né, essa substituição dentro do tempo, de acordo com a estratégia da empresa, de acordo com a demanda, né, sobre aquelas informações que a gente ainda mantém on-premise. Tá? Então, eu vejo bastante coerência. Eu vejo também, sob o ponto de vista do uso de multi-cloud, muito coerente também essas respostas, porque digamos assim, é um outro patamar, tá, de migração para a nuvem, porque é uma nova forma de gestão, é uma nova forma de visualizar a sua infraestrutura, tem um requerimento, de novo, né, de novas técnicas de desenvolvimento da tua própria aplicação, para que você possa aproveitar realmente tudo que você quer ali com o multi-cloud. A questão de segurança também é extremamente importante e relevante considerar. Por isso, o cenário assim de multi-cloud, como a gente vê na resposta, ele parece assim um pouco estreito ali, tá? Muito pequeno, parece que tem pouca utilização, mas é que é um mundo diferente, é um mundo mais complexo, tá? É mais difícil. Então, no geral, assim, eu acho que faz muito sentido, na nossa realidade aqui faz muito sentido, tá? Mesmo tendo aí um avanço maior no uso de cloud, e vejo as respostas assim com naturalidade, não são uma surpresa, né? Porque, como eu falei, reflete uma realidade. Cada empresa vai poder notar aí e vai poder ver se como essas respostas se encaixam, né, dentro da realidade dela. Para nós, para mim, a realidade é exatamente isso. Isaías, você tem essa formação dupla aí de direito e tecnologia, você citou a Lei Geral de Proteção de Dados, o RCI como banco está aí sob normas de Banco Central, tal. Como que você vê essa relação entre regulação e nuvem hoje aqui no Brasil, principalmente no setor financeiro? Existe alguma tensão, alguma questão nessa área? Então, a gente tinha, de fato, uma tensão. Eu vou dizer bem, na verdade, parecia que não havia muito controle, né? Aí, em 2018, 17, 18, se não me engano, começou a ter um movimento para organizar o uso de nuvem, né, por instituição bancária, e houve aí uma consulta pública feita pelo Banco Central, até que dessa consulta o Banco Central ele emitiu uma resolução, que é a 4658, que trata basicamente da segurança cibernética, tá, de requisitos mínimos, né, para as instituições bancárias. Então, um pouco antes da LGPD, a gente já vinha, como banco, trabalhando na preparação da segurança dos nossos ambientes para que a gente possa atender ao requerimento da resolução do Banco Central, tá? Que entrou em vigor antes, naturalmente antes da LGPD, mas que vai começar, assim, que deu para nós um prazo até 2021 para que a gente termine essa organização. Então, a gente já vinha trabalhando na parte de segurança cibernética, mas aí chegamos também a ter que nos adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Outro cenário, completamente diferente, porque aqui, se para a resolução o foco é segurança cibernética,
para a Lei Geral de Proteção de Dados, o foco é o titular de dados. Então, o nosso cliente ou não cliente, enfim, a pessoa em si. E eu passo a ter uma preocupação ainda maior para atender os requisitos da LGPD com relação à segurança, porque agora eu tenho que pensar em privacy by design, privacy by default. Isso tem que estar implícito, né? Isso tem que estar tem que ser muito natural no desenvolvimento de qualquer novo projeto, tá? Tem que ser uma coisa já padrão. Então eu passo a ter essa preocupação maior com segurança, passo a ter uma preocupação que a gente não observava, né? A gente já tinha isso desde aí do Marco Civil da Internet, mas que a gente não observava com tanto cuidado, que é uma preocupação com a privacidade, tá? Dos dados. Enfim, essas duas preocupações que a gente tem, auxiliado, vamos dizer assim, pelo trabalho que a gente já fez anteriormente para atender a resolução, nos traz aí uma certa tranquilidade, porque agora a gente tem um time grande aqui dentro do banco trabalhando com esse processo de adequação de todas as áreas, tá? À Lei Geral de Proteção de Dados. À medida que a gente vai avançando, a gente viu que é um cenário extremamente complexo, tá? Mas que não afeta apenas o banco, mas afeta bastante as grandes companhias, né, as grandes empresas. É um processo complexo para o qual a gente acaba descobrindo que todo o tempo, embora a gente tenha tido alguns meses aí para poder se preparar, todo o tempo que você tem disponível ainda é pouco. A gente vem trabalhando, então, há bastante tempo em adequação com a LGPD aqui para o banco, e a gente já sabe que a gente vai entrar agora em agosto, não sabemos ainda, depende do que vai ser decidido, porque está um pouco confuso a entrada em vigor, mas a data firme que a gente tem é agosto, e a gente sabe que a gente vai entrar cobrindo o básico que a LGPD pede, talvez um pouco mais, tá? Mas ali atendendo o básico e não sendo assim, cobrindo 100% dos pontos, porque realmente é um cenário de grande trabalho, de grande esforço que a gente tem que fazer, e lembrando também que é um cenário de uma atividade contínua. Tá? A partir de agosto de 2020, se entrar realmente agora em vigor em agosto, a gente tem um novo cenário, tá? De um trabalho contínuo agora de proteção de dados e de privacidade também de dados. Obrigado, Isaías. Antes de a gente continuar, eu vou chamar uma terceira pergunta aí para o pessoal que está acompanhando a gente. A pergunta é a seguinte: em sua empresa, como você imagina os investimentos em cloud num cenário pós-Covid? Os investimentos aumentarão, os investimentos se manterão estáveis ou os investimentos diminuirão? Bom, continuando aqui, eu queria saber do Jorge, né, um pouco de como ele está vendo essas mudanças aceleradas aí que foram feitas por causa da pandemia, e aproveitando até essa pergunta que foi lançada agora, como ele vê a evolução disso quando a situação começar a melhorar? Opa, Renato, obrigado. Bom, num aspecto dessa transformação forçada, vamos dizer assim, ou acelerada, eu acho que a nuvem ela agrega bastante nesse aspecto, porque ela traz, de certa forma, flexibilidade, agilidade na construção e evolução aí, principalmente no aspecto da infraestrutura. E mais do que isso, muita coisa já você consegue contratar hoje como serviço na nuvem. E num redirecionamento de estratégia de negócio que as companhias vão precisar fazer nesse momento aí por conta da pandemia, né, por conta do coronavírus, eu acredito muito que acho que os serviços de nuvem, a nuvem em si, todo o aspecto de segurança embarcado nesse sentido, pode trazer rapidez na contratação, e aí concordo com o Maurício, um parceiro especializado nesse sentido pode e gera muita diferença, traz muita diferença nesse aspecto, e na escolha também
do seu provedor aí de nuvem. Mas para mim tem um fator preponderante que a gente falou aqui pinceladamente em alguns aspectos. Para que você tenha uma gestão de nuvem, uma estratégia de nuvem, você precisa de uma equipe muito boa, uma equipe muito forte com conhecimento nesse aspecto, né? E uma das lições aprendidas que ao longo da minha carreira e quando trabalhei com nuvem, não só aqui na Lelo e antes, é que normalmente aquele pessoal que tem a tendência de trabalhar dentro ali do on-premise e tudo mais, ele está de certa forma acomodado, né? Então, importante que você mude o mindset. Esse cara, ele é fator preponderante na migração, na jornada, principalmente para quem tem legado, né? E a nuvem paralelo hoje, ele é um fator de atração e de retenção de talentos nesse aspecto, que é um mercado muito concorrido também, né? Então, eu acho que parte dessa estrutura basal de nuvem, o aspecto de people, de pessoas, ele é mais do que, ele é fundamental, né? Então, nesse cenário de pandemia, onde a nuvem pode ser um habilitador de estratégias de negócio, ou de agilizar novas estratégias ou redirecionamentos, eu acho que do lado ali vai junto a parte de pessoas, que para mim ela é fundamental nesse aspecto. Jorge, aproveitando também, tem uma pergunta aqui da audiência, o Domingos. Ele pediu para os painelistas comentarem um assunto que já foi abordado pelo Isaías, que é Privacy by Design Default por causa da LGPD. Como que você vê essa questão? Isso é uma questão mais específica da LGPD, né, na Lelo. Eu até tenho uma informação que não está confirmada, mas acho que o governo já estendeu o prazo aí, acho que não é mais agosto, Isaías, acho que já passou um pouquinho para frente. A gente tem uma área especializada, não faz parte do meu contexto, mas é um ponto de atenção de fato, que a gente vem trabalhando na Lelo também. Depois eu posso convidar o Domingos a se conectar aqui, posso trazer maiores detalhes do que tem sido feito aqui na Lelo, e conecto com a área de segurança e governança aqui, se for o caso. E aí eu deixo aqui talvez para a Bianca ou para o Isaías, se eles têm algum detalhamento nesse sentido. Bianca, você tem alguma informação? Na minha área também foi estendido, confirmo essa informação, Jorge, também foi estendido. Na Leão, isso também não fica dentro da área de TI, fica dentro da área de jurídica compliance, e a TI é só um apoio nessa área de LGPD. Isaías, você quer fazer mais algum comentário? Porque tem aqui... toda essa questão do projeto que ainda está no Congresso, né? E tem o decreto presidencial e tem um projeto que está sendo votado lá, né? Exatamente. Eu até digo que a data fixa que a gente tem ainda, definitiva, ou vamos dizer, a data mais firme que eu tenho ainda é agosto. Eu não, a não ser, nas últimas horas, não fiz um acompanhamento, mas tem bastante dúvida, de fato, né? Porque tem uma questão jurídica que pode modificar a entrada em vigor, né, dessa lei. Tem uma proposta de colocar a aplicação de multa para o ano que vem, tem outra proposta, tem diferentes propostas, e a gente, de fato, está num cenário bem de dúvida. Então, o nosso jurídico aqui no banco, eu faço parte aqui do squad de LGPD, tá? E o nosso jurídico, que também é onde está o nosso DPO, decidiu que a gente deva manter e continuar trabalhando com a data de agosto, para a gente não ser surpreendido, tá? Mas eu digo isso sem ter visto mudança recente, tá? Se a gente realmente já teve votado no Congresso e já teve uma decisão, eu preciso verificar. Mas esse é o cenário. Para nós aqui no banco, a LGPD, ela está sendo implementada com o envolvimento de todas as áreas, tá? Então, a gente tem dentro do squad representantes das diferentes áreas, trabalhando aí nessa adequação, porque nosso entendimento é fundamental que a gente tenha envolvimento, porque, afinal de contas, é difícil ter uma área que não faça algum tipo de tratamento de dados. E a Lei Geral vem exatamente para isso, né? Eu tenho que identificar onde eu tenho os tratamentos de dados e preciso tomar algumas ações, né? Mapeá-los, manter esses dados em infraestrutura segura, identificar que tipo de dado pessoal estou tratando, lembrando que a lei ela fala de dado pessoal especificamente, né?
nome, endereço, CPF, outro tipo de dado realmente não é coberto por essa lei, mas acaba sendo colocado no mesmo pacote aí de proteção. Tá? Com relação a privacy by default e privacy by design, até onde eu consigo ver, são dois itens, né, ligados essencialmente à proteção de dados. O privacy by default simplesmente diz que em qualquer situação onde eu vou ter, e também o privacy by design, de certa forma, que dizem que em qualquer situação em que vai haver um tratamento de dados, a privacidade tem que ser pensada em primeiro lugar. Tá? E aí o conceito de by default e by design só está ligado à arquitetura e a isso que eu acabei de falar, que é privacidade em primeiro lugar. Ela vem aí na nossa LGPD, mas ela deriva da GDPR europeia, que, assim, eu posso dizer que a nossa LGPD é muito parecida com a GDPR. Então, esse conceito veio da GDPR, dada aí a importância que ele tem. Bom, então, a gente tem a terceira resposta, aí a resposta à terceira pergunta, o Gabriel vai nos mostrar agora. Então, a maior parte das pessoas prevê que os investimentos em nuvem vão aumentar no cenário pós-Covid, 61%, 27% que eles vão se manter estáveis e 12% que eles vão diminuir. Maurício, o que você acha dessa resposta? De novo, eu retorno aos comentários iniciais que todos fizemos aqui, que é com relação ao planejamento. Se você fizer um planejamento, depende do estágio de maturidade que cada empresa esteja na sua jornada. Porque se o planejamento foi bem feito, e isso também é o que a gente usou aqui na Unis, a gente não tinha orçamento adicional de TI para poder fazer essa migração. Então, o nosso passo a passo ele teve que ser desenhado de forma que as economias e ganhos de eficiência gerados nos passos anteriores conseguissem fazer o funding de ações futuras, né? Então, isso quando a gente traz para o final do projeto, te permite decidir o quanto do seu budget de TI você vai utilizar para manter a empresa funcionando e o quanto dele você vai dedicar para estratégias de inovação. Então, eu acho que faz um planejamento bem desenhado, te permite manter ou aumentar muito pouco os seus investimentos, porém conseguindo um retorno muito maior. Claro que isso é um projeto bastante difícil, por isso, voltando ao que a gente já comentou aqui, a equipe ou as equipes, os squads que cuidam dessas ações e desses projetos precisam ser os melhores. A gente tem que ter um Dream Team trabalhando mesmo. É a única forma de você conseguir fazer um projeto dessa magnitude, trazer de fato benefícios reais e financeiros para a empresa. E eu conecto, Renato, esse tema justamente com o que a gente está falando de LGPD. Eu acho que a crise ela nos gerou aqui 2 wake-up calls, né? O primeiro sendo que as empresas que estavam preparadas do ponto de vista de tecnologia conseguiram se adaptar mais rapidamente ao trabalho remoto. Eu nem uso mais o home office ou home based, eu já estou usando o termo de anywhere office, porque se a empresa está totalmente adaptada do ponto de vista de tecnologia, o colaborador ou parceiro pode trabalhar de onde ele estiver, né? Não necessariamente de casa, pode estar em qualquer lugar. E isso eu acho que é uma mudança importante que a gente vai ver daqui para frente, né? No que a gente tocou aqui, não necessariamente dentro de um escritório, mas trabalhando de qualquer lugar. E o outro ponto, o wake-up call, é a própria LGPD. Eu acho que a empresa que não tem uma estratégia de nuvem, considerando o que a LGPD requer sob a perspectiva de proteção e privacidade de dados, está perdendo uma grande oportunidade. Porque, obviamente, você contar com parceiros que oferecem os seus serviços de nuvem, a garantia de segurança é muito maior do que você fazer isso dentro de casa, sem discussão, né? E contando com parceiros que vão ainda mais fortalecer essa estratégia de nuvem com definição de que multi-cloud, de que nuvem você vai usar, que aplicativos você vai subir aonde, né? Qual workload vai estar em cada lugar, te ajuda a criar os elementos que é justamente o que a lei nos pede, né? Você precisa criar as evidências que o teu processo funciona
em caso de invasão ou perda de dados. E eu acho que, na minha visão, obviamente, cumprir a lei é indiscutível, todas as empresas vão ter que estar, só que tem um pano de fundo aí que eu considero tão relevante quanto o cumprimento da lei, que é as pessoas, os nossos clientes ou os clientes dos nossos clientes farão negócios com as empresas que eles confiem. Então, mais importante do que estar em conformidade com a lei é garantir que o nosso cliente lá na ponta confie em fazer qualquer transação com a gente. Quando a gente diz para esse cliente lá na ponta, olha, eu estou amparado por parceiros tecnológicos que me garantem um bom nível de segurança nas minhas transações, pode confiar que você não vai ter problema de privacidade com as suas informações. Aqui na Unisys, a gente adota a tecnologia de arquitetura Zero Trust, né, que a gente é bastante conservador, dizendo, eu não acredito em nada, então eu preciso fechar todas as portas ou tentar fechar todas as portas usando e lançando mão de todas as tecnologias disponíveis, para que o meu cliente ou o cliente do meu cliente, ele tenha o conceito de full trust. Então, eu como fornecedor de tecnologia, eu acredito que as vulnerabilidades existem e eu preciso fechar todas essas portas. E para fora, para o meu cliente, eu preciso provar para ele que todas essas medidas que eu tomei funcionam e ele pode acreditar que fazer negócio comigo é seguro. Se a gente fizer isso, você conecta as duas coisas, você tem a confiança do seu cliente lá na ponta e fatalmente você está em conformidade com a lei de proteção de dados e com uma estratégia muito bem desenhada de nuvem, né, de manutenção das suas aplicações na nuvem de forma segura. Eu quero saber do Renato. Renato, como você vê essa tendência apontada de aceleração de aumento de investimentos em nuvem pós-pandemia? É isso que o mercado vem esperando mesmo? Sim, isso naturalmente a gente observou isso, por exemplo, quando a gente olha serviços como Microsoft Teams, virtualização de ambientes na nuvem, com certeza esse investimento adicional demandou esse tipo de tecnologia por causa do acesso remoto, né? Então, eu creio que grande parte desse investimento vai ser na questão de tecnologias que melhorem a produtividade, a mobilidade e garantir esse acesso remoto. Outro ponto que eu vejo positivo é, como a Bianca, vocês comentaram no início, quebramos alguns paradigmas, vimos que muita coisa pode ser remoto, muita coisa pode funcionar digital, e isso encorajou, com certeza, muitas empresas a investirem e acelerar alguns projetos de inovação que estavam guardados. Seja por entender a oportunidade, ou seja por entender que se eles não acelerarem, eles vão perder negócio, vão perder espaço, ou vão ter impactos ou financeiros, ou até mesmo deixar de existir, por exemplo. Tá? Esse é o... Bom, a conversa tá ótima. A gente poderia continuar aqui horas, né, falando a respeito, mas assim, eu vou fazer então uma última rodada aqui. Vou pedir a palavra de cada um de vocês rapidamente, né? Eu queria saber assim um pouco assim de próximos passos. Bianca, como que você vê aí essa questão de nuvem agora, depois dessa experiência da pandemia? Quais são os planos daqui para frente? A gente continua seguindo o mesmo caminho, como eu já tinha falado desde o início, né? A gente continua esperando, da mesma forma, planejando. A gente vai para a nuvem, sim, é uma tendência, mas a gente vai planejando. No momento certo, a gente está indo. Acho que é uma tendência de otimização, escalabilidade, flexibilidade. Com certeza é a tendência, é uma jornada, como todos falaram, mas no momento certo, porque hoje a gente precisa se preparar para otimizar toda a nossa plataforma, todos os nossos recursos, os nossos sistemas legados, e no momento que for o momento certo para todos os nossos recursos computacionais, nós vamos se movimentando para a nuvem. Hoje, como eu te falei, a Leão tem 10% do todo o nosso parque
na nuvem, porque não chegou ainda o momento de ir. Mas, sem dúvida nenhuma, é a nossa tendência, sim, transformar o nosso CAPEX em OPEX. Eu acho que é a tendência para todos, de otimização, facilidade, e acho que é um ponto, acho que todo mundo contribuiu, falando de equipes, eu achei super interessante, até para mim mesmo, abriu outros leques e outras visões, eu acho que foi super interessante, como todo mundo contribuiu aí, eu achei bem interessante, agradeço a minha participação, a participação de todos, achei extremamente produtivo. Eu que agradeço, Bianca. Eu queria saber também, então, do Jorge. Jorge, quais são os próximos passos aí, né, nessa área? Legal, Renato. Bom, a Alelo segue no seu planejamento aqui. Nós estamos no meio da execução já da jornada, a gente já migramos cerca de 45% aí dos nossos workloads. A ideia é terminar o ano com perto de 70%, 80% e deve ficar alguma coisa para o primeiro TRI de 2021. Acho que o Covid nos fez talvez repensar e acelerar algumas coisas, abrir mão de outras, mudando ali pontualmente a nossa estratégia, mas não mudando o end state do que a gente acredita aqui dentro da jornada já estabelecida. Acho que tem um ponto que o mercado de tecnologia segue aquecido, então a gente, como eu falei, continua trabalhando num processo de retenção e atração de novos talentos aqui para esse mundo, não só para cloud, mas para DevOps, enfim, olhando a fatia do bolo como um todo. E eu acho que é uma tendência cada vez mais forte, o Anywhere Office, que o próprio Maurício comentou, e isso também traz e atrai as pessoas, a empresas que vão começar a pensar nisso. Esse já é uma realidade para algumas, talvez outras nem tanto, mas isso acho que é um termo que vai vir à tona de diversas empresas, né? Isso também é uma forma de transformação nesse mercado. E da mesma forma, queria agradecer aqui o convite, a oportunidade de poder debater aqui em alto nível com os colegas aqui, e parabéns pela mediação, Renato, muito obrigado. Eu que agradeço, Jorge. Então, agora, Isaías, eu queria saber aí quais são os próximos passos para vocês nessa área, considerações finais. Claro, bem, Renato, a gente continua agora, vamos dizer assim, evoluindo o nosso ambiente de nuvem, tá? A gente planeja algumas ações mais de tecnologia sobre as nossas aplicações, então agora passamos a usar microserviços, utilizar aí containers, dockers, tudo para poder dar para as nossas aplicações assim, funcionalidades melhores, né? E até porque a gente possa também entregar mais valor para o negócio, tá? Ter projetos desenvolvidos mais rápido, ter sustentação dos ambientes já produtivos também feito de uma maneira mais fácil, tá? Então, a gente vai seguir aqui nesse caminho. Junto com esse avanço tecnológico aí, entender, e que é um ponto bem importante, entender e aplicar, né, tudo que pede o LGPD, como foi comentado pelo Jorge, se não me engano, a gente tem que pensar realmente em passar segurança, tá, para os nossos clientes fazerem negócio com a gente, e nesse aspecto, a LGPD e até mesmo a resolução 4658, elas vieram assim, para auxiliar a gente, não para poder impedir que a gente use dado pessoal, não, pelo contrário, para dar confiança mesmo para o titular. Por isso, é muito importante para a imagem da empresa, né, que a gente continue tratando. A gente vai seguir nessa linha. Tá? Eu agradeço também essa oportunidade, tá? Agradeço pela cooperação aqui que a gente teve de todos, pela sua mediação, e saio daqui com certeza com muita coisa nova aqui aprendida. Obrigado. Eu que agradeço, Isaías, a sua participação. Passo a palavra para o Guilherme. Guilherme quer também apresentar algumas informações, né, antes do encerramento, né, Guilherme? Isso, eu queria passar alguns números, né, daquilo que a gente fez internamente na Unisys. Pode ir para o próximo, Marcos, por favor. Então, isso aqui, o Maurício ele já tinha passado para a gente, né, que era o nosso landscape, que
pelo menos aqui 56%, né, eram sistemas que estavam on-premises, 27% eram aplicações totalmente customizadas para nossas necessidades e a gente tinha só 13% de SaaS. ClearPath é o nosso mainframe, né? Então a gente acabou, vamos dizer assim, só tem sobre esses 2%, o restante ele realmente é os 98% das nossas aplicações, eu sou usuário delas, realmente hoje em dia elas são muito mais baseadas na nuvem, né? E acho que é interessante também que a gente tinha um balanço que era 15,85, ou seja, 85% do IT budget da Unisys ele era dedicado ao ongoing, né? Então, aí indo com o que a Bianca ela colocou, né, da gente fazer essa mudança de CAPEX para OPEX, é uma realidade que a gente tem hoje em dia, né? Então, a gente consegue realmente focar muito mais no que é mais relevante para o negócio, né? Não tanto para aquilo que era para a parte de economia. Só para fazer um adendo, né, que o Isaías ele tinha comentado, de fato, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tinha sido adiada para maio do ano que vem. Só que em função do advento de uma CPI que está sendo feita sobre fake news e tudo mais, o Davi Alcolumbre, 2 semanas atrás, ele colocou que a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados vai ser em agosto. Então, vamos dizer assim, né? Provavelmente vai ter um tempo de adaptação. A gente auxiliou já alguns clientes nessa jornada. Eu acho que a comparação que eu faço com o que a gente tem até de uma amplitude um pouco maior é quando a gente teve que colocar Sarbanes-Oxley nas empresas que eram listadas em Nova York. Porque você tem que começar a fazer todo um mapeamento do fluxo da informação para saber quem tem acesso, quem precisa e se de fato, e o que vai fazer com essa informação em determinado tempo. E, obviamente, isso passa por sistemas. Quando a gente tem esse impacto para verificar quem tem o que, quem necessita, é uma análise bastante exaustiva. Então, a gente tem tido clientes que têm chamado a gente para auxiliar nessa jornada, para ter uma equipe focada para poder tratar esse tema, né? Eu agradeço bastante aí a contribuição de todos, né? Me coloco à disposição para alguma eventual informação. Nós vamos encaminhar a pesquisa do barômetro para vocês, tá? E também esse material interno que a gente fez. E muito obrigado aos participantes. Aprendi bastante aqui neste processo também. Muito obrigado. Eu que agradeço, Guilherme. Renato, eu passo a palavra a você. Quais são as suas considerações aqui antes de a gente encerrar? Escuta bem? Consegue me escutar? Sim, estamos escutando, sim. Primeiro, parabéns aos executivos da Leão, da Alelo e do Banco BCI pela excelente gestão e o trabalho que vem fazendo transformação. Obrigado pela oportunidade. O que eu queria deixar principal aqui, próximos passos, para as empresas que estão em processo ou ainda não foram para a nuvem, ou acelere a oportunidade de conversar com um parceiro como a Unisys, por exemplo, para fazer um assessment do ambiente atual de vocês híbrido, sem nenhum compromisso de mover alguma coisa para a nuvem. Só para vocês entenderem bem as oportunidades, qual seria fazer um estudo de TCO, entender qual seria a vantagem de levar agora, quais são os workloads prioritários, por exemplo, e qual seria a oportunidade de inovação. Esse seria o meu primeiro pedido. O segundo, no que diz a LGPD, se quer dar um primeiro passo agora, busque entender, fazer um trabalho de conhecer quais são os repositórios de dados, que tipo de informação vocês estão usando, esse é o primeiro passo. Segundo, definir uma política de classificação de informação, ter bem documentado, porque hoje você consegue ter várias ferramentas que permitem trabalhar com etiquetas, marcar informações de forma automática e definir processos de controle e proteção também de acordo com a etiqueta. Então, a classificação, a política de classificação de informação é super crítica para você conseguir implementar o que diz a LGPD. Obrigado pela excelente oportunidade, aprendi muito hoje aqui e contem com o apoio da Unisys, que é nosso parceiro estratégico aqui na Microsoft. Obrigado, Renato. Então, Maurício, aí suas considerações finais, como que você vê o futuro? Em primeiro lugar, agradecer aqui aos executivos, Bianca, Jorge, Isaías. Acho que foi um debate bastante esclarecedor, não um debate, mas um bate-papo. E a gente pode ver que são 3 empresas de diferentes segmentos e também diferentes estágios na sua jornada. Eu acho que a grande mensagem aqui é que não há uma receita,
né? Aquela velha frase de one size fits all definitivamente não se aplica aqui. Então, cada empresa precisa, de fato, olhar para o seu negócio, entender como a tecnologia pode passar a ser um grande viabilizador no crescimento e na gestão do negócio. Obviamente, no final da história, tudo se converte em números, né, resultados financeiros, mas os resultados financeiros eles são consequências de ações tomadas muito antes. E eu acho que a gente aqui, todos nós, temos um papel muito importante e somos protagonistas na construção de um caso que pode melhorar os números lá na ponta. Então, não percamos a oportunidade. Eu acho que cada crise gera uma oportunidade. A nossa oportunidade aqui é, de fato, estar presente no nosso negócio como protagonista de fato e lançar mão das tecnologias disponíveis, ofertadas por grandes empresas, incluindo nós aqui, Unisys e Microsoft, na nossa parceria, para desenhar um futuro mais rápido, mais ágil e mais seguro para todas as nossas empresas. Obrigado, Renato, pela mediação, Guilherme, Renato Guimarães. Eu acho que a contribuição de vocês aqui engrandeceu demais esse bate-papo aqui e espero que tenhamos atendido as expectativas da nossa audiência aqui. Da minha parte, também foi um grande aprendizado, um prazer e uma honra ficar com vocês durante essa hora e pouco aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Chegou uma pergunta aqui de última hora, que é o seguinte: como os ISPs, os Internet Service Providers, estão preparados para ajustar as demandas de utilização da internet ou do uso de dados com o aumento de empresas migrando suas infraestruturas para a nuvem com conexão estável e seus usuários em home office com conexão instável? Como a gente já passou do nosso horário, eu vou convidar a vocês, né, que estão assistindo a esse webinar, a você que fez essa pergunta, a participar do nosso próximo webinar sobre nuvem, que vai acontecer no dia 18 de junho, uma quinta-feira, não na semana que vem, na outra, às 15 horas também. A gente vai ter a participação da Tatiana Medina, que é CIO da Klabin, Ricardo Guerra, diretor de tecnologia do Itaú Unibanco, além do Maurício, do Guilherme, do Renato e de mim, né? Então, mais uma vez, eu agradeço a vocês que acompanharam esse webinar. Agradeço também a Bianca, ao Jorge, ao Isaías, ao Maurício, ao Guilherme e ao Renato, e até daqui 2 semanas na próxima edição desse webinar. Muito obrigado.